Povo de Deus, graça e paz. Hoje examinaremos a carta de Cristo à igreja de Pérgamo. Para tanto, abro na prevalecente em Apocalipse capítulo 2, versículos 12 ao 17. Assim está escrito: E ao anjo da igreja que está em Pérgamo escreve: Isso diz aquele que tem espada aguda de 2 fios. Eu sei as tuas obras, e onde habitas, onde está o trono de Satanás, e retens o meu nome, e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Mas umas poucas coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comessem dos sacrifícios da idolatria e se prostituíssem. Assim, tens também os que seguem a doutrina dos nicolaítas, o que eu aborreço. Arrepende-te, pois, quando não, em breve virei a ti, e contra eles batalharei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei eu a comer do maná escondido, e dar-lhe uma pedra branca, e na pedra o novo nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Queridos, enquanto a igreja de Éfeso é conhecida como a igreja sem amor, e a igreja de Esmina como a igreja sofredora, veremos que a igreja de Pérgamo é conhecida como a igreja conivente, a igreja que faz concessões ao pecado. Sem dúvidas, isso ficará mais evidente ao longo da exposição da carta. Pois bem, iremos dividir esse texto bíblico em 7 partes. Primeira, o destinatário, aquele para quem a carta foi enviada. Olhem comigo para o início do versículo 12. Ao anjo da igreja de Pérgamo escreve. Percebam que Jesus manda João escrever à igreja que estava em Pérgamo na pessoa do seu pastor titular. Era o anjo da igreja, o pastor da igreja, quem estava responsável em repassar a mensagem de Cristo àquela congregação. O nome da cidade de Pérgamo, que é a atual Bérgama, significa fortaleza e faz jus à sua localização geográfica, pois ela estava localizada sobre uma grande montanha de rocha. E mais, é do nome Pérgamo que provém o conhecido termo pergaminho. Conta-se que o rei de Alexandria parou de exportar papiro para Pérgamo, e o resultado deste embargo foi a criação em Pérgamo do que ficou conhecido como pergaminho, um material para escrever feito de peles de animais. E diga-se de passagem, a cidade de Pérgamo era famosa por sua biblioteca, que possuía 200.000 pergaminhos. Era a segunda maior biblioteca do mundo, só superada pela de Alexandria. Essa cidade também era importante como centro político e religioso. Começou a se destacar depois da morte de Alexandre o Grande, em 333 a.C. Átalo III, o último rei de Pérgamo, passou o reino a Roma em seu testamento, e Pérgamo se tornou a capital da província romana da Ásia. Foi também a primeira cidade da Ásia que incentivou abertamente o culto ao imperador. No ano 29 a.C., foi dedicado um templo ao divino Augusto e à deusa Roma, e dessa maneira Pérgamo se tornou o principal lugar de adoração ao imperador na Ásia. Com o passar do tempo, essa adoração ficou sendo uma prova de lealdade a Roma, pois o culto ao imperador era o ponto central da política do império, e a recusa a tomar parte no culto oficial era considerada alta traição. Isso justifica porque os cristãos daquela época se tornaram alvo de perseguição ferrenha por parte do império, porque eles recusavam adorar o imperador. Eles adoravam somente ao Senhor Jesus Cristo. Pérgamo era também o centro de culto a muitos outros deuses. Ali também ficava um grande panteão,
um templo consagrado pelos gregos e romanos a todos os deuses. Havia templos dedicados a Zeus, Atenas, Dionísio e Esculápio. Esculápio era chamado de o Deus Salvador, o Deus Serpente das Curas. Seu colégio de sacerdotes médicos era famoso. Naquela época mantinha 200 santuários no mundo inteiro e a sede era em Pérgamo. Ali estava a sede de uma famosa escola de medicina. Para ali, meus irmãos, peregrinavam e convergiam pessoas doentes do mundo inteiro em busca de saúde. A crendice misturava-se à ciência. As curas, muitas vezes, eram atribuídas ao poder do deus serpente, Esculápio. Esse deus serpente tinha um título famoso de Salvador. O emblema de Esculápio era uma serpente, o qual decora ainda hoje os emblemas da medicina. Porém, meus queridos, o mais importante é que o maravilhoso Evangelho de Cristo chegou na cidade de Pérgamo e a Igreja do Senhor foi ali estabelecida. E vocês sabem muito bem que o Evangelho de Cristo é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Mas a pergunta é, quando o Evangelho chegou na cidade de Pérgamo? Queridos, as Escrituras não nos dizem quando a igreja em Pérgamo foi fundada. Talvez tenha sido durante a segunda viagem missionária de Paulo, quando ele passou pela região da Mísia. Porém, o mais provável é que sua fundação tenha ocorrido durante seu ministério em Éfeso, quando de lá o Evangelho se espalhou rapidamente por toda a Ásia, como já ventilamos em outra ocasião. Na sequência, temos o segundo ponto, o remetente, aquele que enviou a carta. Notem a parte B do versículo 12. Isso diz aquele que tem espada aguda de 2 fios. Como vocês já sabem, para cada carta, Jesus se apresenta com uma ou mais características extraídas do capítulo 1 e que são adaptadas à realidade de cada igreja. Para essa igreja em questão, Jesus se apresenta como aquele que tem espada aguda de 2 fios, característica extraída de Apocalipse capítulo 1, versículo 16, significando que o verdadeiro juiz é o Cristo exaltado. No original, o vocábulo espada neste versículo refere-se a um tipo especial. Era uma espada pesada e longa, usada pelos romanos porque não queriam apenas ferir, queriam matar. Naqueles dias, meus irmãos, o procônsul, como magistrado-chefe, ele tinha o direito de condenar à morte qualquer pessoa sem recorrer a uma autoridade superior. Em todo o Império Romano, isso recebia o nome de o direito da espada e podia ser equivalente ao que chamamos hoje de poder sobre a vida e a morte. Mas quando Jesus diz que é aquele que tem espada aguda de 2 fios, isso transmite à igreja a ideia de que o verdadeiro juiz é o Cristo exaltado e não os oficiais romanos. Porém, há outro muito superior ao magistrado romano que usa a espada, a saber, o Cristo ressurreto. Este é quem eles deveriam temer. Inclusive, é com essa espada que o Senhor iria batalhar contra os hereges presentes na igreja, como veremos mais adiante. Aqui, irmãos, é oportuno darmos uma pausa e fazermos 2 aplicações pertinentes. Primeira, devemos reconhecer que é Jesus quem tem autoridade sobre a vida e sobre a morte. Na mensagem de número 9, ao falar sobre a reação de João em Apocalipse 1, 17 ao 20, o ministro Arne deixou claro que Cristo tem as chaves da morte e do inferno. Isso significa que Jesus tem um domínio e autoridade absoluta sobre a vida e a morte. Ele tem domínio sobre aquilo que pode ameaçar o homem, quer seja no corpo, quer seja na alma. Segunda, devemos temer não aos homens, que o máximo que podem fazer, se Deus permitir, é matar o corpo, mas devemos temer apenas o Senhor. Ouçam Mateus 10, 28. E não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Vamos então ao terceiro ponto. Jesus parte da sua autoidentificação
para um elogio. Olhem comigo para o versículo 13. Eu sei as tuas obras e onde habitas, onde está o trono de Satanás. Retens o meu nome e não negaste a minha fé. Ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Em primeira instância, meus irmãos, Jesus deixa claro que ele tem um conhecimento pleno daquela igreja, ao mencionar o ponto vital relacionado ao testemunho deles. Eu sei as tuas obras e onde habitas. Jesus conhece a localização geográfica deles. Almeida atualizada, baseada em manuscritos confiáveis, omitiu a expressão suas obras e traduziu assim: conheço o lugar onde habitas. Isso é significativo, pois serve para aumentar a impressão de que Cristo está profundamente preocupado com o lugar que eles habitam. Mas aonde eles habitavam? O texto é claro: onde está o trono de Satanás. Jesus explica a expressão onde está o trono de Satanás no final do versículo 13, ao dizer: onde Satanás habita. Percebam que Jesus diz inicialmente: eu conheço o lugar que habitas, se referindo à morada permanente daqueles irmãos. Eles residiam em Pérgamo. Em seguida, ele afirma: onde está o trono de Satanás, onde Satanás habita. Simplificando, Jesus está dizendo o seguinte: eu sei que no mesmo lugar que vocês residem, Satanás também mora. Não negamos, irmãos, que Satanás tem um certo grau de poder, mas ele não tem os atributos da divindade e só pode estar em um lugar de cada vez. E por essa limitação, ele havia fixado residência em Pérgamo. Em Pérgamo era um lugar onde mais do que nunca a autoridade do adversário poderia ser vista e a sua presença malévola sentida. Mas qual é o significado do trono de Satanás? Há pelo menos 5 interpretações, irmãos. Primeira, Pérgamo era o centro da religião pagã. Segunda, para o viajante que vinha do Oriente, o local onde ficavam os templos pagãos tinha um aspecto de um trono. Terceiro, o altar de Zeus tinha um formato de um trono. Quarto, Esculápio era identificado como a serpente. Quinto, Pérgamo era o centro do culto ao imperador. Essa quinta sugestão destaca o poder destrutivo de Satanás na perseguição do povo de Deus. Os cristãos que se recusavam a reconhecer César como Senhor e Deus enfrentavam o confisco de suas propriedades, exílio ou morte. Se considerarmos que Antipas foi morto e João foi exilado por causa do testemunho de Jesus, então essa quinta explicação se adequa ao contexto como um todo. Os irmãos habitavam onde estava o trono de Satanás, pois aquele lugar era o centro do culto ao imperador, e a resistência dos irmãos em adorar César acarretou em perseguição ferrenha. Irmãos, extraímos aqui 2 lições importantíssimas. Primeira lição: era Satanás quem estava por trás do culto ao imperador e recebia a adoração daquela sociedade pagã. Paulo, em 1 Coríntios 10:20, escreveu que as coisas que os gentios sacrificam, as sacrifica aos demônios e não a Deus. Se alguém adora qualquer outra pessoa ou coisa que não seja o único Deus verdadeiro, está prestando adoração ao próprio Satanás. A segunda lição é que a palavra trono aparece 42 vezes no Apocalipse. 40 se refere ao trono de Deus e 2 ao trono de Satanás e da besta. Em outros termos, não é Satanás, irmãos, e sim Deus, que está no controle de tudo. Mas a mensagem de Cristo à sua igreja ainda está só no início. Cristo, que sabe de todas as coisas, irá elogiar a igreja de Pérgamo. E ele a elogia por 2 razões. Em primeiro lugar, porque eles conservavam o nome de Jesus Cristo. Olhe comigo para o versículo 13. E retens o meu nome. Queridos, a expressão retens mostra que os cristãos estavam mantendo um testemunho fiel, apesar das pressões que estavam sofrendo. O verbo significa agarrar
energicamente. Em Apocalipse 2, versículo 1, Jesus segura firme as 7 estrelas enquanto guarda as igrejas. E aqui, os crentes se apegam firmes ao seu nome. O nome significa a essência da pessoa. Portanto, permanecer fiel ao nome de Jesus significa ser leal a Ele. A igreja de Pérgamo preservava o nome de Jesus. E quanto a nós, irmãos, será que Cristo pode dizer o mesmo ao nosso respeito? Em Colossenses 3,17, Paulo nos ajuda a entendermos melhor o que significa conservar o nome de Jesus em termos práticos. E quanto fizerdes, por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. No primeiro século, falar em nome de alguém era o mesmo que representá-lo através das suas palavras e maneira de viver. Prezados irmãos, devemos representar Cristo através de uma conduta correta. Os irmãos de Pérgamo, mesmo habitando onde Satanás habitava, aqueles irmãos conservavam lealdade a Cristo. Em segundo lugar, Jesus elogia a igreja porque os irmãos conservavam a sua fé em Cristo. Olha ainda para o versículo 13. E não negaste a minha fé. Essa segunda declaração reforça a primeira. E juntas aplaudem a lealdade daqueles que vivem no centro da influência de Satanás. Eles, apesar do sofrimento, não negavam a fé em Jesus. A expressão minha fé poderia se referir tanto à fé cristã quanto à fé em Cristo. No contexto do livro do Apocalipse, sempre se refere a uma confiança ativa e perseverante em Cristo. Quando as autoridades romanas exigiram que os crentes proclamassem César é Senhor, eles respondiam: Jesus é Senhor. Você teria essa coragem, meu amado? Você faria como essa igreja? É importante ressaltar que Jesus usa a expressão meu nome, minha fé. Com esses pronomes possessivos, Jesus deixa claro que tanto a igreja como todas as qualidades que ela tem pertence a Ele. Mas em quais circunstâncias esses irmãos conservavam lealdade pessoal a Cristo e não negaram a fé? O texto é claro, ainda no versículo 13. Ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Queridos, como já estamos a par do pano de fundo do livro do Apocalipse, era um contexto de perseguição. Antipas, a fiel testemunha de Jesus, tinha sido morto ali em Pérgamo, onde Satanás habitava. A parte deste versículo, não temos nenhuma informação sobre Antipas. O que sabemos é que pela sua lealdade a Jesus, ele foi um dos primeiros mártires morto por oficiais romanos. O que sabemos é que pela sua lealdade a Jesus, ele foi um dos primeiros mártires morto por oficiais romanos por se recusar a cultuar o imperador. Esse homem recebeu de Cristo o título honorífico ao ser chamado de fiel testemunha. O próprio Cristo tem esse título em Apocalipse capítulo 1, versículo 5. Portanto, vemos que Antipas representou Cristo fielmente em Pérgamo. Ah, meus queridos, mostrar lealdade a Cristo em momentos de bonança não é tão difícil, mas Antipas foi fiel até a morte, como Jesus ordenou à igreja em Esmirna, em Apocalipse 2,10, na parte B. Amados, apesar do momento atípico que estamos vivendo atualmente, não devemos ignorar que o Covid-19 tem desmascarado muitos que se diziam ser crentes verdadeiros. Se esse vírus pode fazer isso, agora imagine o que uma perseguição, como a que esses irmãos estavam passando, poderia fazer. Agora que vimos o elogio de Cristo à igreja de Pérgamo, vamos ao quarto ponto do sermão, onde ele passa do elogio para a crítica. Como veremos nos versículos 14 e 15, a crítica principal de Cristo era contra a tolerância inaceitável mostrada pela igreja.
Diferente da igreja de Éfeso, que não tolerava os maus, em Apocalipse 2:2, a igreja de Pérgamo os tolerava. Jesus reprova na igreja de Pérgamo aquele que ele elogiou na igreja de Éfeso. Notem comigo como Jesus inicia o versículo 14. Mas, porém. Esse, irmãos, é um adversativo muito forte, usado para destacar o contraste com aquilo que ele acabara de falar. Com a expressão mas, Jesus assinala a transição do elogio para a crítica. E na sequência ele diz: umas poucas coisas tenho contra ti. Isso não significa, irmãos, que essas coisas não têm importância, mas que eram poucas em número. Eram somente duas, mas tão importantes que, se não fossem tratadas imediatamente, através de arrependimento, o próprio Cristo teria que intervir. Em primeiro lugar, Jesus critica, Jesus reprova a igreja, porque ela estava tolerando alguns que seguiam a doutrina de Balaão. Olhem para o versículo 14. Mas umas poucas coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comessem dos sacrifícios da idolatria e se prostituíssem. A crítica de Cristo aqui não é da doutrina de Balaão, que é totalmente condenada nas Escrituras, mas da igreja, que permitia que aqueles que defendiam esta doutrina estivessem associados com eles. Enquanto a igreja retinha o nome de Cristo, no versículo 13, ao mesmo tempo tinha no seu meio alguns que retinham a doutrina de Balaão. Essa, irmãos, é uma referência a Números capítulo 23 ao capítulo 25 e ao conflito de Israel com Moabe. Balaque era rei de Moabe. Ele ouvira falar da milagrosa libertação de Israel do Egito. Balaque havia ouvido falar a respeito do Deus dos israelitas e tinha medo do que seus novos vizinhos pudessem fazer a ele e a sua nação. Então Balaque mandou chamar e contratou Balaão, o conhecido profeta de aluguel e suposto feiticeiro, para amaldiçoar Israel. Balaão fez 3 tentativas para amaldiçoar Israel, mas o Senhor o impediu, irmãos. Cada vez que ele abria a boca para amaldiçoar, saíam bênçãos. Então Balaão desenvolveu outra estratégia. Já que ele não conseguia amaldiçoar Israel, ele os corromperia. O texto de Números 25, versículos 1 e 2 diz o seguinte: Israel deteve-se em Sitim, e o povo começou a prostituir-se com as filhas dos moabitas. Estas convidaram o povo aos sacrifícios dos seus deuses, e o povo comeu e inclinou-se aos seus deuses. Em Números capítulo 31, o povo comia e se prostrava perante esses deuses. Balaão persuadiu as mulheres de Moabe a se casarem com os homens de Israel, arrastando-os assim para aquela cultura imoral e idólatra. Eles voltaram a comer alimentos sacrificados aos ídolos e regressaram à perversa imoralidade sexual da idolatria. Além disso, irmãos, retornaram ao paganismo do qual haviam fugido do Egito e, resumindo, foram seduzidos a uma união blasfema com Satanás. Em Números capítulo 25, versículo 3, lemos que Israel se juntou à adoração de Baal-Peor e a ira do Senhor se acendeu contra Israel. Essa foi uma traição espiritual severa e generalizada, de sorte que o castigo do Senhor incluiu o massacre de 24.000 homens de Israel. Esse foi o ensinamento de Balaão, que alguns na igreja de Pérgamo abraçaram, e eles estavam lançando essa mesma pedra de tropeço sedutora aos crentes de Pérgamo. O Senhor havia libertado esses homens e mulheres da vil corrupção da idolatria pagã. Agora, outros da própria igreja os convidaram a voltar aos seus velhos hábitos imorais. Na prática, isso significava que alguns membros estavam participando de festas pagãs e da devassidão perversa, mas continuavam como membros da igreja. Mas não para por aí. Em segundo lugar, Cristo criticou a igreja porque ela estava tolerando alguns que seguiam
a doutrina dos nicolaítas. Confira comigo o versículo 15. Assim tem-se também os que seguem a doutrina dos nicolaítas, o que eu aborreço. Como mencionamos em outro sermão, não sabemos especificamente o que os nicolaítas ensinavam. Alguns dos pais da igreja primitiva achavam que eles viviam uma vida de indulgência descontrolada, provavelmente ligada à imoralidade do paganismo. Isso os tornaria companheiros adequados para os seguidores de Balaão e uma ameaça consistente à pureza dos crentes de Pérgamo. Mas depois de Jesus ter feito essa crítica, nós chegamos então ao quinto ponto, uma ordem. Nota o versículo 16. Arrepende-te, pois, quando não, em breve virei a ti, e contra eles batalharei com a espada da minha boca. Aqui, irmão, Jesus ordena que a igreja se arrependa. A palavra arrepende-te vem de metanoel, uma palavra usada na Bíblia para descrever uma mudança de mente que resulta em uma mudança de comportamento. Os cristãos de Pérgamo tinham que arrepender-se de sua falha em não expulsar os seguidores das doutrinas de Balaão e das doutrinas dos nicolaítas que estavam em seu meio. Tinham que perceber o erro de seu caminho, pois se Jesus odiava as obras dos nicolaítas, como já verificamos no capítulo 2, versículo 6, assim também devia proceder o seu povo. É interessante que a palavrinha pois, arrepende-te pois, mostra que este assunto deve ser tratado imediatamente, sem nenhuma tardança. E se eles não fizessem isso imediatamente, o próprio Senhor da igreja o faria. Olhem comigo para o versículo 16 mais uma vez. Arrepende-te, pois, quando não, em breve virei a ti, e contra eles batalharei com a espada da minha boca. Se os destinatários se recusarem a obedecer, Jesus virá depressa. A vinda de Cristo aqui não se refere à segunda vinda, mas a seu juízo iminente, que é veloz e infalível. Os falsos ensinadores e os seus seguidores não teriam que esperar até a segunda vinda para Jesus executar sua ameaça. Como os midianitas e Balaão experimentaram o juízo divino em sua vida, assim essas pessoas logo encontrariam Jesus, o grande juiz. E notem que o Senhor chama a igreja ao arrependimento, porém declara guerra aos hereges. Ele lutará com eles com a espada de 2 gumes que procede de sua boca. Enquanto Antipas morreu pela espada do Império Romano, os hereges e aqueles que seguiam seus ensinos sofreriam o juízo por parte de Cristo. Vocês perceberam o zelo de Cristo, irmãos, pela sua igreja? Nas 7 cartas, irmãos, Jesus tem a proeminência. É Ele quem manda as cartas, é Ele quem se apresenta, é Ele quem constata os pontos fortes e fracos de cada igreja, é Ele quem faz tudo. A igreja apenas responderia ao chamado de Cristo. Como diz a 4ª estrofe do hino 169 da harpa cristã, como é maravilhoso pertencer ao meu Jesus, ter a graça, o repouso e ficar ao pé da cruz. Vamos agora ao 6º ponto do sermão, um chamado. Leiam comigo a parte inicial do versículo 17. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. A igreja de Pérgamo, como todas as igrejas, e cada cristão individualmente, devem atentar, devem redobrar os seus tímpanos, devem ouvir o que o Espírito Santo nos fala pelas Escrituras. É o Espírito quem está falando, e a igreja corre perigo quando ignora essas palavras. Além disso, ouvir é obedecer, e este, irmãos, é um chamado a colocar essas exortações em prática. Se a igreja está disposta a ouvir, os crentes devem se arrepender, conforme o início do versículo 16, e começar a repreender os falsos mestres e seus seguidores. Em 7º e último lugar, temos um desafio. Leamos a parte B do versículo 17. Ao que vencer, darei eu a comer do maná escondido, e dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra
um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. A expressão que vencer desafia a igreja a pôr em prática a ordem de Jesus. Jesus pressupõe que a igreja agirá de acordo com a sua vontade, pois todos os verdadeiros cristãos, como já ventilamos em outra ocasião, são vencedores, melhor ainda, mais que vencedores, por aquele que nos amou. A Bíblia pressupõe que, apesar da fragilidade, os verdadeiros cristãos irão vencer o mundo, o diabo e o pecado. E ao desafio de Cristo apresentado à igreja, é anexada uma recompensa que aqui inclui 2 símbolos, o maná escondido e uma pedra branca com um novo nome. Então vamos analisar brevemente esses 2 símbolos. Primeiro símbolo, o maná escondido. Ao que vencer, darei eu a comer do maná escondido. Maná era o pão que Deus, em sua providência, forneceu aos israelitas para alimentá-los durante sua peregrinação no deserto. E como muitos dos elementos da aliança de Israel com Deus, o maná representava algo maior, algo eterno e celestial. Especificamente, o maná era um dos grandes símbolos de Cristo no Antigo Testamento. Em João 6, 48 e 49, Jesus disse: "Eu sou o pão da vida", e se contrastou com o maná que os israelitas comeram no deserto. Jesus, amados, é o pão da vida que fornece sustento espiritual ao seu povo. Nas palavras de William Hendricks, o vencedor, por outro lado, receberá do maná escondido, isto é, Cristo em toda a sua plenitude, escondido do mundo, mas revelado aos crentes, já aqui na terra e especialmente no porvir. À luz desse fato, eu quero me dirigir a todos os irmãos que me ouvem, mormente aos meus irmãos da conservadora, e realçar o seguinte: ao mantermos a igreja local pura, moral e doutrinariamente, iremos nos deleitar em Cristo, eternidade afora. Em João 17, versículo 3, Jesus, em sua oração sacerdotal, ao orar ao Pai, define o que é a vida eterna. E a vida eterna é esta: que te conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. A vida eterna, irmãos, é mais do que passar a eternidade em um paraíso sem par. É conhecer, é se relacionar de forma inigualável com Deus e com Jesus Cristo. Em outras palavras, Cristo é a vida eterna. Os vencedores irão se deleitar nele em sua plenitude para toda a eternidade. Ouça o que João escreveu no capítulo 5, versículo 20 da sua primeira carta. E sabemos que já o Filho de Deus é vindo e nos deu entendimento para conhecermos o que é verdadeiro. E no que é verdadeiro estamos, isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Nos concentremos agora no segundo símbolo, finalzinho do versículo 17. Dar-lhe uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Fraternos, os comentaristas estão grandemente divididos em suas opiniões com respeito ao significado dessas palavras. Para não enfadá-los com excesso de informações, não irei entrar no mérito aqui, mas quero fazer coro com o pastor e Dr. John MacArthur. No mundo antigo, os atletas vitoriosos recebiam um troféu na forma de uma pedra com seus nomes inscritos. Não apenas significava sua vitória, mas também servia como admissão no grande banquete dos vitoriosos. Em termos de eternidade, este é um lembrete de que o servo fiel ao Senhor será muito bem-vindo na presença do Todo-Poderoso. Mas quanto ao nome escrito na pedra, o que significa? Esse é um outro ponto controverso entre os estudiosos das Escrituras. Embora Cristo era um outro nome, conforme Apocalipse 3,12, Apocalipse 19,12, o que se encaixaria nessa passagem,
Eu acredito que se refere ao novo nome que cada cristão receberá. O adjetivo novo, kainos, no grego, sugere não um nome recentemente adquirido, mas um nome diferente daquele nome anterior. Isso significa que o próprio Cristo havia mudado o nome do cristão. O nome escrito mostra a estabilidade do caráter formado, o fato de ser secreto, o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe, mostra que é pessoal e inviolável, nenhuma outra pessoa pode usar. As Escrituras Sagradas nos mostram que os novos nomes eram dados para indicar novos relacionamentos. Ao examinar a mudança dos nomes de alguns personagens bíblicos, por exemplo, Abrão passou a ser chamado de Abraão, Sarai passou a ser chamada de Sara e Jacó passou a ser chamado de Israel. Vemos como o relacionamento era refletido no novo nome. Isso mostra para nós que será compensador atendermos o chamado de Cristo. Concluindo, o exame dessa carta de Cristo à igreja de Pérgamo mostrou-nos que a igreja não pode ser conivente ao tolerar no rol de membros da comunidade local pessoas que creem e ensinam doutrinas heréticas. Se não há arrependimento e retratação, é necessário que a igreja aplique a disciplina eclesiástica em seu aspecto cirúrgico, pois um pouco de fermento, irmãos, leveda toda a massa. Não devemos ficar preocupados com o que os homens dirão. Deus não nos chamou para sermos populares, Deus nos chamou para sermos fiéis. A disciplina eclesiástica, somada à pregação fiel das Escrituras e à administração correta das ordenanças de Cristo, o batismo e a ceia, são marcas que caracterizam a verdadeira igreja de Cristo ao longo da história. Logo, devemos estar preparados, bíblica e emocionalmente, para removermos da membresia da igreja qualquer um que contrarie as doutrinas essenciais da palavra de Deus. Amém.